A Bíblia é uma fonte inesgotável de histórias que mostram o poder da fé e a coragem que nasce no coração de quem confia plenamente em Deus. Cada relato traz lições que atravessam os séculos e continuam relevantes para a nossa vida hoje. Quando lemos sobre homens e mulheres que enfrentaram situações impossíveis, percebemos que a fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão de crer no cuidado e nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. A primeira história que nos inspira é a de Abraão, conhecido como o pai da fé. Deus o chamou para deixar sua terra, sua parentela e tudo o que lhe era familiar para seguir rumo a uma terra que ele prometera mostrar. Abraão não sabia para onde estava indo, não tinha garantias humanas de segurança, mas obedeceu, confiando na palavra do Senhor. Essa atitude revela que a fé começa com obediência, mesmo quando não entendemos todos os detalhes do caminho. Outro momento marcante na vida de Abraão foi quando Deus lhe pediu algo que, aos olhos humanos, parecia impossível de aceitar: sacrificar seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão poderia ter se revoltado, questionado ou se recusado, mas ele escolheu crer que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, se fosse necessário. No último instante, Deus proveu um cordeiro para o sacrifício, mostrando que ele jamais abandona aqueles que confiam de todo o coração. Essa história nos ensina que a fé exige entrega total, disposição para abrir mão do controle e acreditar que Deus tem um plano perfeito, mesmo quando não conseguimos compreender. Outro exemplo inspirador é a história de Moisés. Nascido num tempo em que seu povo era escravizado no Egito, ele foi salvo ainda bebê e criado na casa de Faraó. Mesmo assim, Moisés nunca esqueceu suas origens e, ao ouvir o chamado de Deus na sarça ardente, aceitou a missão de libertar Israel. Ele sabia que enfrentar Faraó seria um desafio gigantesco, mas obedeceu porque acreditava que Deus era maior do que qualquer poder humano. Ao conduzir o povo pelo deserto, Moisés enfrentou inúmeras dificuldades: fome, sede, desânimo, murmurações. Ainda assim, sua fé o sustentava. Quando chegou diante do Mar Vermelho, sem saída aparente, Deus ordenou que ele estendesse o cajado sobre as águas. O mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Essa história nos lembra que Deus faz caminhos onde não há saída, e que a coragem nasce da confiança nele. A Bíblia também nos conta sobre Josué, que sucedeu Moisés e precisou liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué foi chamado a ser forte e corajoso, pois enfrentaria inimigos poderosos e cidades fortificadas. A famosa queda dos muros de Jericó aconteceu porque Josué obedeceu exatamente às instruções de Deus, marchando ao redor da cidade durante 7 dias. No sétimo dia, quando tocaram as trombetas e o povo gritou, os muros caíram. Esse relato nos ensina que a obediência e a fé trabalham juntas. Muitas vezes, Deus nos pede atitudes que parecem estranhas ou sem sentido aos olhos humanos, mas quando confiamos e obedecemos, Ele age de maneiras extraordinárias. A história de Josué é um convite para que sejamos firmes e corajosos em qualquer situação, sabendo que Deus nunca nos abandona. Outro grande exemplo de fé e coragem está na história de Davi. Quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, Davi enfrentou o gigante Golias. Todo o exército de Israel estava apavorado, mas Davi enxergava a situação com outros olhos. Ele não via apenas a força do inimigo, mas confiava que Deus lutaria por ele. Ao se aproximar de Golias, Davi declarou: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com apenas uma pedra e uma funda, Davi derrubou o gigante. Essa história revela que a verdadeira coragem não vem da força física ou de recursos humanos, mas da certeza de que Deus está ao nosso lado. Quando enfrentamos gigantes na vida, sejam problemas financeiros, doenças, conflitos ou medos, podemos lembrar que o Senhor é quem nos capacita e nos dá vitória. Daniel também é um exemplo de coragem que nasce da fé. Quando foi proibido de orar a Deus, ele continuou com sua prática de oração, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. Daniel preferiu obedecer a Deus do que agradar aos homens. Ao ser lançado na cova, Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões e preservou sua vida. A história de Daniel nos lembra que a fidelidade a Deus pode trazer oposição, mas ele nunca desampara os que o amam de todo o coração. Também mostra que a oração é uma fonte de força e coragem para enfrentar qualquer circunstância.
Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, também viveram uma situação de extremo perigo por não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor. Como punição, foram lançados numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais que o normal. Mas eles declararam que Deus poderia livrá-los, e mesmo que isso não acontecesse, eles não adorariam outro Deus. Dentro do fogo, um quarto homem apareceu junto deles, e saíram da fornalha sem sequer cheiro de fumaça. Essa história ensina que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece perdido. Quando passamos pelo fogo das provações, Ele está conosco e nos sustenta. Outro exemplo de fé transformadora é a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Ana era estéril e sofria humilhação por isso. Mas ela não desistiu de clamar ao Senhor. Chorando e orando, fez um voto de que se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria totalmente a ele. Deus ouviu sua oração e Ana teve Samuel, que se tornou um grande profeta. Essa história mostra que a fé perseverante é recompensada. Mesmo quando o tempo parece demorado e as respostas não chegam, Deus vê nosso coração e honra nossa confiança. O Novo Testamento também traz exemplos que fortalecem nossa fé. O apóstolo Pedro teve momentos de coragem e outros de fraqueza. Quando Jesus foi preso, Pedro negou 3 vezes, mas depois se arrependeu profundamente. Mais tarde, cheio do Espírito Santo, tornou-se um líder corajoso que pregou o Evangelho e enfrentou perseguições. Isso nos ensina que mesmo quem já falhou pode ser restaurado e usado por Deus para grandes propósitos. O perdão e o poder do Espírito Santo transformam nossa história e nos dão coragem para seguir adiante. Paulo, antes conhecido como Saulo, perseguia os cristãos. Após encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, sua vida mudou completamente. Ele passou de perseguidor a missionário, enfrentando prisões, espancamentos, naufrágios e muitos perigos por amor a Cristo. Paulo declarou que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Essa convicção é um exemplo de fé inabalável que nos inspira a não desistir, mesmo diante de dificuldades. Ele também escreveu que tudo podemos naquele que nos fortalece. Por fim, a maior história de fé e coragem da Bíblia é a de Jesus. Ele sabia o sofrimento que enfrentaria na cruz, mas se entregou voluntariamente para salvar a humanidade. No Getsêmani, orou pedindo que, se possível, fosse afastado aquele cálice, mas se submeteu totalmente ao Pai. Por amor a nós, suportou a dor e a humilhação. Sua ressurreição é a prova máxima de vitória sobre o mal e a morte. Quando olhamos para Jesus, encontramos o exemplo perfeito de obediência, coragem e esperança. Ele nos convida a segui-lo com fé, certos de que nunca estaremos sozinhos. Que essas histórias da Bíblia fortaleçam seu coração e encham sua vida de esperança. Quando surgirem momentos difíceis, lembre-se de que a mesma fidelidade de Deus permanece hoje. Ele continua presente, sustentando, orientando e renovando nossas forças. Decida viver com coragem, sabendo que a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Confie que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida.